Olá, hoje daremos continuidade ao estudo da disciplina de Direito Societário, falando da sociedade limitada, e nesta aula vamos dar continuidade também ao assunto da administração na sociedade limitada, falando a respeito da nomeação dos administradores. Na sociedade limitada, permite-se a nomeação como administrador tanto de sócios como de não sócios. E o nosso legislador acabou tratando essas duas hipóteses de forma diferente, em especial no que diz respeito ao quórum necessário para a nomeação dos administradores, ou seja, em outras palavras, qual é o percentual de participação necessário para que se aprove a nomeação de um administrador. Começando pelo administrador não sócio. Dispõe o artigo 1061 do Código Civil. A designação de administradores não sócios dependerá de aprovação da unanimidade dos sócios enquanto o capital não estiver integralizado e de 2/3 no mínimo após a integralização. Em outras palavras, para se nomear um estranho, alguém que não seja sócio, como administrador da limitada, depende se o capital está ou não integralizado, ou seja, aquele montante de investimento subscrito pelos sócios, se já o foi efetivamente integralizado, já foi efetivamente transferido aquele patrimônio a título de investimento pelos sócios. Neste caso, enquanto não estiver efetivamente integralizado o capital social, a aprovação da nomeação de um não sócio depende do consentimento de todos, a unanimidade. Qual é a lógica, se é que existe alguma, para essa regra? Entende o legislador o seguinte: imaginemos que o capital social não esteja totalmente integralizado. Como já estudamos em aula anterior, enquanto não estiver totalmente integralizado o capital social, todos os sócios respondem solidariamente pelo que falta a integralizar. Se o capital social já estiver totalmente integralizado, não há responsabilidade por parte dos sócios por obrigações da sociedade. Mas enquanto não integralizado, todos os sócios continuam solidariamente obrigados pelo que falta. Neste caso, quem assumirá obrigações em nome da sociedade perante terceiros é o administrador. É ele que agirá como um órgão da própria sociedade, assumindo obrigações, ou seja, podendo eventualmente fazer com que a sociedade acabe assumindo obrigações acima das suas forças. Em outras palavras, obrigações que a sociedade não tenha patrimônio suficiente para arcar. E nessa hipótese, esgotado o patrimônio da sociedade, vem a questão: o capital está integralizado? Se não estiver, os sócios responderão até o limite do que falta a integralizar. Então, entendeu o legislador aqui que o não sócio, sendo o administrador, ele não teria esse risco, porque ele não responde pelo que falta a integralizar, só responde quem é sócio. Então, neste caso, entendeu que, como ainda há alguma responsabilidade por parte dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, somente se todos concordarem. Agora, uma vez totalmente integralizado o capital social pelos sócios, como vimos, não há mais nenhuma responsabilidade por quaisquer obrigações que a sociedade não venha a arcar, pois os sócios só são responsáveis pela integralização do capital, pelo cumprimento daquilo que se comprometeram, pela promessa que fizeram, pela subscrição do capital. E daí, nesse caso, entendeu o legislador que a nomeação de um estranho bastaria 2/3 do capital social, no mínimo. Por que 2/3? Por que 2/3? Não há uma explicação lógica, há uma explicação apenas histórica. No projeto original do Código Civil havia a previsão de 3/4, que seria o necessário para aprovar uma alteração do contrato social, como vamos ver na sequência, mas durante os 30 anos de tramitação do Código, esse percentual de 3/4 entendeu-se exagerado e houve a proposta de uma redução para 2/3. Essa proposta foi acolhida antes mesmo da aprovação do código e quando ele entrou em vigor já veio com 2/3. Então, o nosso sistema não tem aqui um porquê de 2/3, apenas simplesmente foi o percentual adotado sem maiores critérios ou lógica dentro do próprio sistema da sociedade limitada. Agora, e se for um sócio que queremos nomear como administrador? Daí, você pode terminar de ler a seção da administração da limitada e não tem regra para isso. Só fala do não sócio. E
vamos encontrar 10 artigos depois, 2 sessões para frente, o artigo 1071 tratando das deliberações dos sócios, e nas deliberações dos sócios menciona a questão da nomeação de administradores em geral e, obviamente, entramos aqui a questão da nomeação de um sócio como administrador. Então, peguemos o 1071. Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato, inciso 2, a designação dos administradores quando feita em ato separado, como se a nomeação no contrato social não dependesse de deliberação dos sócios. Claro que depende. Mas o inciso 2 tem esta menção apenas e tão somente porque o 1071, como artigo meramente exemplificativo que é, só tem por função servir de remissão, referência ao artigo 1076, que trata dos quórums necessários para aprovação de certas matérias. E, já adiantando, o inciso 5º, modificação do contrato social. Afinal de contas, cabe aos sócios elaborar o contrato social, cabe aos sócios alterá-lo. E como vimos, podemos nomear administradores em ato separado ou podemos nomeá-lo no contrato. Se nomearmos em ato separado, não precisamos mexer no contrato social. Agora, se quisermos nomear no contrato social, demanda uma modificação do contrato, uma alteração contratual. Portanto, as duas hipóteses acabam sendo abrangidas nesses dois incisos. Como disse, o 1071 só serve para o 1076 ficar fazendo remissão. Então, o que diz o 1076 com a redação dada pela Lei 13.792 do final do ano de 2019? Ressalvado o disposto no artigo 1061, que é a nomeação de estranhos, a nomeação de não sócios, as deliberações dos sócios serão tomadas, inciso 1º, pelos votos correspondentes no mínimo a 3/4 do capital social, nos casos previstos no inciso 5 e 6 do 1071, e o inciso 2 pelos votos correspondentes a mais de metade do capital social, nos casos previstos nos incisos 2, 3, 4 e 8 do 1071. Ou seja, ressalvado o 1061. Como disse, ressalvada a regra para nomeação de não sócios como administradores, regra específica, regra especial, portanto, prevalece sobre a regra aqui geral. Portanto, esta regra que estamos estudando só serve para determinar os quórums de nomeação de sócios como administradores, porque o do não sócio está no 1061. Se você não é sócio, é o 1061, logo o que sobra é sócio. Portanto, voltando ao artigo 1071, inciso 2, a designação dos administradores, quando feita em ato separado, demanda a aprovação de mais da metade do capital social, 50% mais 1 do capital social. Portanto, para nomear um sócio em ato separado, 50% mais 1. Agora, e se eu quiser nomear um sócio no contrato e não em ato separado? Bem, como eu mencionei, não havendo ele no contrato como administrador e querendo colocá-lo como tal, nomeá-lo como tal no contrato, temos que fazer uma alteração, uma modificação do contrato social. E nesse caso, caímos na regra do 1071, inciso 5º, modificação do contrato, o que, de acordo com 1076, inciso 1º, exige-se pelo menos 3/4 do capital social, 75%, o quórum necessário para alteração do contrato. Percebam a multiplicidade de quórums que o nosso legislador criou para uma coisa básica em uma sociedade, que é a nomeação de seu administrador. Se quisermos nomear um administrador, teremos que sempre fazer a seguinte pergunta: qual é o quórum necessário para nomeá-lo? Será que eu consigo alcançá-lo? Daí virá a pergunta: depende. Você quer nomear um sócio ou um não sócio como administrador? Eu quero nomear um não sócio. Qual é o quórum? Depende. O capital está ou não integralizado? Porque se não estiver integralizado, somente 100%, unanimidade, vai aprovar. E se o capital estiver integralizado? Aí 2/3 seria o suficiente. Mas eu quero nomear um sócio. Qual é o quórum? Depende. Depende do quê? Depende da forma que se quer nomear.
se em ato separado ou se no contrato social. Se for em ato separado, é por maioria, 50% mais um. Se for no contrato, exigirá 3/4 do capital social. Essa situação leva a situações absurdas, como, por exemplo, se quisermos nomear um não sócio como administrador quando o capital social estiver totalmente integralizado, como vimos, precisamos de 2/3 do capital social. Não importa a forma de nomeação, ou seja, pouco importa se no contrato ou em ato separado. E nesse caso, poderíamos alterar o contrato social apenas e tão somente para a nomeação de um não sócio como administrador, com 2/3 do capital social. Mas para nomear um sócio no mesmo contrato, precisaríamos de 75%. Obviamente que não tem sentido nenhum, e essa discrepância só ocorre em razão daquela alteração que eu mencionei durante a tramitação do próprio Código Civil, onde também naquele dispositivo 1061 havia previsão no projeto original de ser 3/4, daí aqui bateria o mesmo quórum, sócio ou não sócio precisaria do mesmo percentual, mas tendo havido a redução do percentual durante a tramitação no projeto apenas da regra do 1061, esquecendo o legislador da regra intimamente ligada a ela lá do 1076, acabou criando quórums completamente aleatórios. Obviamente que isso não é nem um pouco adequado, em especial em se tratando do tipo societário mais utilizado no nosso país, que demandaria um tratamento muito mais lógico e simples do que foi feito pelo legislador. Cessação da administração. Como é que um administrador deixa de ser administrador? Basicamente, são 3 as hipóteses. A primeira delas é a destituição, a segunda delas, o término do prazo, se não houver recondução, e a terceira hipótese é a renúncia. Obviamente que, além dessas 3, o advento morte faz com que automaticamente o falecido deixe de ser administrador. Mas aqui estamos tratando em termos de nomeação, destituição e, eventualmente, renúncia do administrador. Logo, estamos tratando de situações onde depende da vontade dos sócios em colocá-lo como administrador, dar a ele poderes, a nomeação, e em que situações, também por ato de vontade, deixa ele de ser administrador. Então, nesse caso, comecemos pela destituição. Artigo 1063. O exercício do cargo de administrador cessa pela destituição em qualquer tempo do titular ou pelo término do prazo, se fixado no contrato em ato separado não houver recondução. Então, na verdade, começando aqui pela questão do término do prazo. Na sociedade limitada, não é regra, não é comum até mesmo, nem necessário que se determine um prazo de duração da administração. Em outras palavras, não é necessário fixar um mandato para o administrador. O mais comum é que ele seja nomeado por tempo indeterminado. Daí, nesse caso, obviamente que não se aplica essa hipótese. Agora, podemos, nada impede, de dar ao administrador um mandato por tempo certo, por tempo determinado. Exemplo, um mandato de 2 anos. Encerrado este prazo, caso não seja ele reconduzido ao cargo, que equivale a dizer ele novamente ser nomeado para tanto, o que demanda os mesmos quórums de deliberação da nomeação que nós já estudamos, deixará ele automaticamente de ser administrador pelo simples decurso do tempo. Ou seja, não haverá necessidade dele, administrador, pedir para sair, deixar de sê-lo, nem ato da sociedade para tirar dele poderes. Porque como lhe foi dado um mandato por tempo certo, determinado, presume-se que, caso não haja uma nova decisão para reconduzi-lo ao cargo, os seus poderes, o seu mandato, se encerra automaticamente ao final do tempo fixado. Então, término do prazo, se houver um mandato determinado. Agora, no que diz respeito à destituição, perceba-se
já o início do 1063. O exercício do cargo de administrador cessa pela destituição em qualquer tempo do titular. Ou seja, a administração é um cargo de confiança dos sócios. Cabe aos sócios nomeá-lo, cabe aos sócios destituí-lo. É um ato de vontade. Ninguém tem o direito de ser administrador. A administração é um ônus, um encargo. Por isso chamamos de cargo de administrador. É um encargo, é uma obrigação. Quem é nomeado como administrador deve administrar, deve exercer as suas funções com todo o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios, como já vimos no artigo 1011. Portanto, uma vez que estes poderes de administração são concedidos pelos sócios ao administrador, a hora que os sócios não mais quiserem tê-lo como administrador, poderão deliberar a sua destituição, a qualquer momento. Portanto, a destituição não dá direito ao administrador a qualquer indenização, porque, obviamente, que se assim o fosse, acabaria amarrando os sócios a uma pessoa a quem eles não mais confiam, que eventualmente não está atendendo às suas expectativas, que tem um comportamento não necessariamente ilícito, mas diferente daquilo que os sócios imaginavam que ele teria, e, portanto, se os sócios não estão satisfeitos com o administrador por qualquer razão, poderá simplesmente destituí-lo. Pense na hipótese de mudança dos sócios, inclusive. Há um administrador nomeado, só que entra um novo sócio na sociedade, sai outros da mesma sociedade, e estes novos sócios, obviamente, que é natural, que queiram colocar alguém da sua confiança na administração. E, portanto, por melhor que tenha sido o administrador anterior, não mais gozando ele da confiança dos atuais sócios, se esses sócios quiserem destituir, ele pode. E, portanto, por essa razão, como não há um direito adquirido à administração, a administração é um ônus, um encargo, é uma obrigação, a hora que os sócios não mais quiserem tê-lo como administrador, basta destituí-lo. Eventual indenização, só se expressamente definido com a própria sociedade, onde haja a expressa obrigação dela em eventualmente pagar alguma remuneração extra, uma indenização por eventual mudança, afinal de contas pode ser que o administrador tenha mudado de cidade, tenha que gastos com a mudança, troca de residência, enfim, despesas para poder exercer o cargo e de repente, abruptamente da noite para o dia, se vê destituído sem que aquelas despesas pudessem ter sido sequer eventualmente compensados com eventuais remunerações que ele tenha. Então, obviamente que aqui, havendo boa-fé, não havendo uma situação onde haja, por parte dos que estão destituindo, um abuso para causar algum prejuízo, não há direito à indenização. Mas, obviamente, que existem situações excepcionais, mas de forma alguma garantirá ao administrador a permanência na administração, porque isso é um ato de vontade dos sócios. Parágrafo 1º. Tratando-se de sócio nomeado administrador no contrato, sua destituição somente se opera pela aprovação de titulares de cotas correspondentes a mais da metade do capital social, salvo disposição contratual diversa. Então percebam que cabe ao contrato social dispor qual é o quórum necessário para a destituição de um sócio nomeado administrador no contrato. Nada dito, a sua destituição se opera pela deliberação de mais da metade do capital social, maioria absoluta, 50% mais 1 do total do capital social. Este dispositivo tem sua redação dada pela Lei 13.792, de final de 2019, e antes aqui previa 2/3 e foi reduzido para metade mais 1, ou seja, maioria absoluta. E aqui vejam que criou-se, como vamos ver, até simplificou a situação, mas criou-se uma situação de não muita lógica do porquê se exigir para nomear um sócio no contrato social um quórum qualificado de 3/4. Porque antes você poderia pensar, para destituí-lo,
eu precisaria também de um quórum mais elevado. Eu precisaria de 2/3 caso o sócio fosse nomeado no contrato. E, portanto, para nomeá-lo no contrato, eu exigiria um quórum maior também. A partir do momento que o legislador alterou esse dispositivo, permitindo a destituição de sócio nomeado no contrato por simples maioria, ou melhor dizendo, maioria absoluta, 50% mais um no capital social, obviamente que perdeu completamente o sentido de se exigir 3/4 do capital para nomeação de um sócio como administrador no contrato. E se eu quiser destituir um sócio que tenha sido nomeado em ato separado? Se eu quiser destituir um não sócio nomeado como administrador para a sociedade? Não é aquele dispositivo 1063 que vai ser aplicado, porque ele trata exclusivamente da destituição de sócio nomeado no contrato, através do contrato social. Não tratou de sócio nomeado em ato separado, nem tratou de não sócio. E qual é a regra em relação às demais? A mesma. Acabou a partir de final de 2019, com a alteração legislativa que mencionei, sendo exatamente o mesmo percentual. Artigo 1071, depende da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato. Inciso 3º, destituição dos administradores. E como o 1071 só serve para o 1076 ficar fazendo remissão, o 1076 expressamente menciona que, ressalvado o 1061, que já vimos, as deliberações dos sócios serão tomadas pelos votos correspondentes a mais da metade do capital social, nos casos incisos 2, 3, 4 e 8 do 1071, inciso 3, 1071, destituição dos administradores. Logo, na verdade, o 1063 acaba sendo basicamente a mesma regra que já está agora no 1071 e 1076. Antes, o 1063, parágrafo 1º, tinha razão de ser, na medida que trazia um quórum diferente. A partir do momento que adotou o quórum geral, basicamente cai na mesma regra. Portanto, hoje, para destituir administrador na sociedade limitada, a regra é mais da metade do capital social em qualquer das hipóteses. Sócio ou não sócio, nomeado no contrato ou em ato separado, não faz a mínima diferença. Renúncia. Se a destituição é um ato unilateral, discricionário, de mera vontade da sociedade que não mais quer tê-lo como administrador, portanto não compete ao administrador concordar ou não com a sua destituição, a destituição é unilateral e, portanto, a sociedade decide destituí-lo e comunica-o do fato, a renúncia é o outro lado da moeda. A renúncia é um ato unilateral, meramente discricionário por parte do administrador, e que, portanto, não depende de concordância dos sócios ou da sociedade. Ele simplesmente comunica um fato à sociedade. E é por essa razão que a renúncia do administrador torna-se eficaz em relação à sociedade desde o momento em que esta toma conhecimento da comunicação escrita do renunciante. Em outras palavras, o administrador comunica a sua renúncia à sociedade e, o fazendo, a partir desse momento, a sociedade já sabe que ele renunciou, portanto, entre ele e a sociedade, a renúncia é desde logo eficaz. Mas, obviamente, que a administração lhe dá poderes para agir perante terceiros em nome da sociedade. E como é que fica justamente a questão dos terceiros que, obviamente, ainda não tiveram conhecimento deste fato? Nós temos que levar esse conhecimento a eles. E como é que se faz isso? Através do devido registro e publicação no órgão competente, ou seja, através da junta comercial. Nas sociedades empresárias, registro civil, caso a sociedade limitada seja classificada como simples, ou seja, não empresária. Então, nesse caso, essa comunicação, essa renúncia deverá ser devidamente levada a registro perante o órgão competente para então se dar a publicidade a terceiros e passar a ter eficácia também em relação a eles. Entre as partes, sociedade e administrador renunciante, desde logo que se tomar conhecimento da comunicação escrita dele. Para terceiros, todavia, apenas após a publicação. Afinal de contas, somente com ela, com registro na junta comercial, no registro civil, se simples for, que se dará a publicidade para ter efeito erga omnes. Parágrafo 2º desse 1063.
A cessação do exercício do cargo de administrador, seja pela destituição, seja pela renúncia, deve ser averbado no registro competente, junta comercial se empresária for, registro civil se for simples, mediante requerimento apresentado nos 10 dias seguintes ao da ocorrência, ou seja, há esse prazo de 10 dias que deve ser respeitado. E passados esse prazo de 10 dias, não dá para registrar mais? Tá, a renúncia ocorreu, a destituição aconteceu e temos que dar a publicidade deste fato a terceiros. Portanto, não respeitado esse prazo de 10 dias, dá para registrar? Sim, claro que dá. O fato é que, passados esses 10 dias, só passará a ter efeitos efetivamente após o efetivo registro, enquanto a regra, respeitado esse prazo, é da data do evento. Além disto, se a sociedade não levar a registro dentro desse prazo de 10 dias, qualquer outro interessado, por exemplo, o próprio administrador, pode pegar aquele documento e levar ele mesmo a registro. Ou seja, passa ele ter legitimidade para também levar a registro aquela informação, uma vez que a sociedade não cumpriu com o seu dever de, dentro desse mesmo prazo, levar a registro. Por hoje é só. Obrigado.